Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós temos a nossa live sobre a experiência do Renan em Harvard. Acho que ele já chegou aqui, vou convidá-lo. Vamos ver. Olá, pessoal que está chegando. Olá. Oi, Oi, tudo Nadine, boa bem? noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem também. Que bom. Boa noite a todos. O pessoal tá chegando aí, mas acho que, bom, pra Chegamos gente ser pontualmente. pontual, pra gente ser pontual, a gente não pode começar antes, né? Pois Deixa eu é. só ver aqui. Olá, Olá, Bruno. bem-vindos, pessoal. Aproveitem, já vão pensando aí nas perguntas, tá? Porque o Renan vai comentar um pouquinho sobre a experiência dele, mas a gente vai tá de olho aqui nas perguntas. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, curiosidade sobre esse tema, aproveitem. Opa. Eu vou deixar os comentários ativos. Eu não sei o que eu fiz aqui, peraí. Ah, voltou. Eu vou deixar os comentários ativos, tá? Uhum. E aí a gente vai acompanhando. Mas tem aqui também uma caixinha para perguntas que acho que o pessoal pode utilizar. Bom, já são 8h01, a gente combinou às 8, né, para nossa Bem pontual. conversa. Sim. E, bom, a palavra é sua, Renan. Acho que tem muitas coisas que o pessoal quer saber, eu também, né? Porque afinal a gente conversa bastante, mas tem muitas coisas sobre esse assunto que às vezes escapam. Então, queria que você contasse um pouquinho, né, para o pessoal como é que foi a sua experiência em Harvard. E acho que, em primeiro lugar, né, como você chegou até lá? Essa é uma boa pergunta. Então, fico muito feliz de participar dessa primeira live do Psicologia Explica, né? Um canal que a gente constrói nesses últimos anos. Acho que isso é muito importante para a gente porque é uma nova fase. Também fico muito feliz em ver algumas das pessoas que já estão entrando, alguns meus alunos, que me incentivaram bastante a fazer uma live. Então, muito bom, Nadine. Eu acho que, assim, conversar um pouco sobre essa experiência da Harvard é um pouquinho difícil de ter uma rota, né? Como que eu vou começar a contar uma história que começou há 2, 3 anos atrás? Bom, eu acho que, como muita gente, eu sempre vi a Harvard como uma universidade muito inalcançável, né? Como um brasileiro, alguém que estudou numa escola pública a vida inteira, a Harvard para mim era um lugar muito distante, mas ainda assim era um lugar que eu gostaria muito de frequentar, nem que fosse para que eu pudesse pisar lá um dia, entrar numa Uhum. biblioteca, sabe? Ter a Bom, honra, né? exatamente. Então era tipo um sonho inatingível. E de fato para mim foi uma experiência assim muito diferente, porque eu fiz toda a minha graduação numa universidade particular, que é onde eu dou aula hoje em dia, e fiz o meu doutorado na Universidade de São Paulo. Nessa época, eu fiz um doutorado sanduíche na Universidade da cidade de Nova York. O sanduíche é quando a gente faz parte do doutorado em outro país e depois a gente retorna ao país de origem para terminar. E nessa época eu visitei a Harvard e eu visitei Uhum. justamente para ter essa experiência de um dia entrar lá e pisar lá. Mas eu jamais pensei que no futuro eu voltaria de fato. Acontece que existem muitos modos, né, de você entrar numa universidade e eu acho que é importante nessa live a gente deixar claro também para as pessoas que uma universidade como a Harvard não é uma universidade unitária, né? São várias escolas, são diferentes escolas, e quando a gente fala assim, estudei na Harvard, ou trabalhei na Harvard, nós estamos falando de um conjunto de diferentes escolas. Então, a minha experiência Uhum. básica é com relação à escola de estudos em educação. Então, é a Harvard Uhum. Graduate School of Education. Então, tem Uhum. várias escolas, né? Tem escola de psicologia, tem escola de direito, tem várias escolas. Mais ou menos como funciona na Universidade de São Paulo também, né? Na USP.
Então é um grande nome, né, Harvard, mas tem várias subescolas que são as entidades que compõem isso. Algumas vezes é até curioso, porque a gente ouve as pessoas falando assim: ah, eu fui na Harvard, ah, eu estudei na Harvard, eu apresentei um trabalho. Mas, de Uhum, fato, eu apresento um trabalho talvez numa instituição ligada, afiliada a Harvard, mas que não necessariamente seja, de fato, uma das componentes da Harvard, né? uhum. Mas, enfim, voltando um pouquinho, porque eu falo muito, você pode me cortar, me direcionar também, fica à vontade. Não, mas Mas acho que é eu, importante contextualizar, né, essa situação para o pessoal que está assistindo. eu acho que isso ajuda um pouco a entender da onde eu estou falando, né? De qual é Uhum, a. Porque quando a gente coloca assim, ah, estudou na Harvard, trabalhou na Harvard, fica numa coisa muito abstrata. E a minha ideia uhum, de Harvard era também tão abstrata uhum, quanto muita gente pode pensar. Então, o que eu quero contribuir é justamente mostrando um pouquinho sobre o que é efetivamente essa universidade, né? Então, efetivamente, o que eu fiz foi o meu doutorado, essa parte lá nos Estados Unidos. Frequentei a Harvard só como um visitante mesmo e jamais pensei que iria, de fato, trabalhar, estudar lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu terminei o meu doutorado e entrei num pós-doutorado. Então, eu comecei um pós-doutorado na Universidade de São Paulo e, por conta disso, eu acabei apresentando o meu trabalho em Portugal, que era o trabalho derivado da minha tese de doutoramento. E lá eu acabei conhecendo uma professora que é a Catherine Snow, que é a minha supervisora de pós-doc. Então, uhum, na Harvard, no caso. Então eu tenho já é o meu segundo pós-doc, o meu segundo pós-doutoramento lá na Harvard, e eu conheci a Catherine Snow por ocasião de um evento importante na minha área, que aconteceu na cidade do Porto, em Portugal. Ela gostou muito do meu trabalho, a gente conversou muito sobre a importância da alfabetização e sobre como a alfabetização aqui no Brasil ainda carece de mais evidências científicas, né? A gente acaba tendo várias pesquisas, mas que não são incorporadas, de fato, nas práticas educacionais e nas políticas educacionais. E por causa disso, a gente começou a delinear um projeto de pesquisa em parceria. Ela me uhum. convidou para fazer um pós-doc lá e eu fiquei muito feliz porque era a realização de um sonho. Então, Sim. assim, às vezes a gente consegue algumas coisas exatamente porque está no lugar certo na hora certa. Uhum, É claro que isso não desmerece todo o trabalho que eu fiz anteriormente. Se eu não com tivesse feito certeza. as escolhas que tinha feito, eu não teria chegado lá. Mas Uhum, efetivamente, nesse caso, eu tive eu estava no lugar certo na hora certa. A gente tinha um projeto muito parecido, né? Eu e a Catherine. E por causa disso a gente começou a conversar e a trabalhar numa proposta para que eu pudesse ir para lá. Eu fiz uma primeira proposta com relação a uma curta estadia na Harvard, seria por 2 semanas para um trabalho muito pontual. Na época eu consegui, mas eu estava com alguns problemas, a minha mãe estava doente na época e eu não pude ir para lá. Eu decidi deixar para uma outra oportunidade. Depois de um tempo, eu acabei tendo uma segunda oportunidade, porque surgiu uma proposta de uma pesquisa, de um prêmio de pesquisa, né? Uma bolsa de pesquisa, na qual eu escrevi um projeto junto com a Catherine e nós ganhamos a bolsa para que eu pudesse executar essa pesquisa. uhum, Então, a minha entrada na Harvard não é uma entrada como, como um estudante efetivamente, mas sim como um pesquisador. uhum, Essa relação é um pouco diferente. No Brasil, um pós-doutorado geralmente é um pós-doutorando é um estudante. Na Harvard, essa relação, nos Estados Unidos, essa relação é uma relação profissional. Então, eu efetivamente trabalho na Harvard, não só estudo na Harvard. Então, uhum. tenho essa parcela de trabalho, na qual eu tenho que prestar contas, eles me pagam salário, eu tenho que fazer tudo como Sim. funcionário normal. Eu, então, fui para Harvard em 2018, no segundo semestre de 2018, e lá fiquei desenvolvendo várias coisas relacionadas à minha pesquisa. Então, efetivamente, acho que a gente pode começar a entrar falando de pesquisa. Eu contei um pouco sobre a história, de como eu Uhum, entrei mas como é efetivamente estar na Harvard é uma outra questão. Então, bom, eu fui para lá, né, no segundo semestre,
e já tinha tido essa experiência anterior de estudar nos Estados Unidos e já entendia um pouco como a realidade é diferente. Mas a Harvard ainda é muito mais diferente do que eu tinha vivenciado em Nova York. É muito curioso porque a cidade de Cambridge, que é a cidade onde fica Harvard, é uma cidade praticamente universitária. Tem numa ponta Harvard, na outra tem o MIT, e essas são as duas melhores universidades do mundo, geralmente. Geralmente uma fica em primeiro e a outra em segundo, e no outro ano troca, primeiro e segundo lugar. Uhum. E é uma distância assim que você vai andando, dá tranquilamente para fazer andando de uma universidade na outra. Mas existem muitas outras. Então, assim, existem várias outras universidades lá nessa região e tem muitos estudantes. Então, na verdade, as pessoas sabem da importância, reconhecem a importância da Harvard, mas lá não é como se a Harvard fosse a melhor do mundo. Ela é uma outra universidade, que também tem as Uhum. suas inseguranças, os seus Sim. problemas, suas críticas. Então, se torna muito mais real quando a gente frequenta esses Uhum. lugares, sabe? Não tem aquela idealização, né? Eu acho que assim, a idealização existe na nossa cabeça, de fato, né? A gente acaba criando algumas imagens, são super gênios, só existem gênios na Harvard. É claro que Uhum. existem muitas pessoas muito competentes, eles fazem um excelente exame de seleção, e isso não vou desmerecer de modo algum. Mas é importante que a gente entenda que é uma instituição como outra qualquer. É uma Uhum. instituição que tem um grande foco na qualidade de educação, isso é fato. Tem uma coisa muito importante que é a questão de diversidade. Então, a gente vê muitas pessoas de diferentes países, você vê que eles são muito preparados para receber pessoas de diferentes países. Então, praticamente numa sala de aula, sei lá, se tiver 30 pessoas na sala de aula, talvez dois sejam americanos. O restante ou é asiático, do Japão, Coreia do Sul, Uhum. China, ou é alguém da América Latina, da Europa. Sempre tem uma grande diversidade de pessoas. Isso é muito legal também. Uhum. A gente aprende muito com essa diversidade, porque são várias experiências, várias culturas, e Sim. eles fazem um esforço bem grande para que a gente seja acolhido. Então tem um instituto, eles têm um instituto não, eles têm um departamento específico para receber esses alunos e funcionários Uhum. estrangeiros, com várias sugestões, várias dicas, centro de integração, e aí dentro do próprio departamento de educação, que era onde eu ficava, né, na escola de educação, também havia eventos que a gente tinha de confraternização, de entender como que as pessoas tinham diferentes tipos de cultura. Então acho que isso era bem interessante mesmo. Você repara Uhum. nisso até na questão alimentar, sabe? Às vezes você olha, por exemplo, a alimentação desses lugares e você vê que o tipo de alimento que eles preparam geralmente tem três, quatro culturas diferentes e eles trocam durante a semana. Então é Uhum. um outro clima. Quer Ah, dizer, todo esse preparo também faz com que o aluno, né, que chega para estudar lá, seja bem recebido. Não é aquela coisa que a gente também às vezes imagina, né, de que o aluno vai para lá e vai ficar perdido, vai ficar sem referências, é, né? eu acho que isso envolve também uma questão muito particular sua, sabe? Eu acho que, Uhum. por um lado, a universidade te dá todo o apoio necessário. Uhum. Por outro, depende um pouco de como você se comporta em relação a isso. Sim. Então, a Harvard tem muito uma questão de autonomia, mesmo na hora da gente trabalhar a questão educacional, a gente visa muito a autonomia do aluno. E nesse sentido, você deixa disponível ajuda. Agora, se a pessoa vai querer efetivamente ajuda, Sim. é Uhum. diferente. Então, por exemplo, você não é obrigado a fazer várias coisas. Você não é obrigado a participar das reuniões, dos grupos de apoio, mas você pode. Você Uhum. pode fazer isso. Então, se você quiser uma experiência mais ampla, digamos assim, você pode efetivamente fazer esse tipo de trabalho. Eu Uhum. acho que é muito curioso, porque a gente tem uma diferença na perspectiva que a gente tem aqui no Brasil. Então, quando você vai para a universidade, você normalmente espera ainda que o professor seja o centro das atenções e que o professor Uhum. continue te dizer tudo aquilo que você deve saber. E lá essa noção não é assim, né? Lá, de modo geral, a gente não espera que o professor traga todo o conhecimento. A gente espera que o professor ajude a focar em alguns conteúdos mais específicos.
Então, Uhum. normalmente, você vai ter o quê? Você vai ter um direcionamento, que é o plano de aulas, né, o plano de conteúdo, e durante as aulas, a gente às vezes tem professores que dão um texto, três textos para que você leia, capítulos de livro, artigos, e você vai trabalhando em cima desse conteúdo. Não necessariamente você vai ter aquela aula dialogada que a gente costuma fazer no Brasil. Aqui é Uhum. muito comum que a gente se baseie nos slides e vai do começo até o final, né? Ah, lá não necessariamente é assim. E é muito curioso também porque falar na aula, participar da aula, expor, é muito incentivado. Então, quanto mais você se expõe, mais você coloca suas ideias, melhor é, porque você acaba podendo discutir aquilo que você pensa e evoluir o que Uhum. você pensa. O que de fato deveria ser o comum para todo mundo. A gente Sim. deveria ter a mesma noção aqui. Ah, Uhum. eu costumo falar isso para os meus alunos e fica o recado aí para quem está Fica a assistindo. dica, né? Fica a dica, mas é muito importante a gente se colocar, porque não tem como você, de fato, mudar algum tipo de pensamento. Quer dizer, indiretamente tem, mas o essencial é que você possa fazer isso de uma maneira muito mais clara. Então, Uhum. se eu estou na aula e o professor está falando uma coisa que eu não concordo, eu posso expor a minha opinião discordando do professor e a gente pode tentar chegar num acordo, ou às vezes não vai chegar no acordo, não é necessário chegar no acordo. Uhum. Ninguém tem que convencer ninguém a fazer o que não quer. Ninguém tem que convencer de que está certo ou errado alguma coisa. A gente lida com adultos e os adultos podem efetivamente tomar suas próprias decisões. Mas é importante que você possa compartilhar aquilo que você pensa para que todo mundo possa crescer de algum modo, sabe? Isso deixa Uhum. as aulas muito mais dinâmicas, muito mais ricas. E nesse sentido também a organização é outra. Então, se a aula Sim. começa às 8, começa às 8. A aula não Uhum. começa às 8h15, não começa às 8h30. Se você vai fazer um seminário, você tem técnicas para fazer seminário que te permitem, por exemplo, organizar todos os alunos no mesmo dia. Você não vai deixando Uhum. alunos para 2 semanas de seminário, 3 semanas de seminário. Sim. Uhum. Então, existem várias técnicas, que é uma coisa que eu também venho discutindo muito quando eu falo sobre a questão da própria educação brasileira. A gente às vezes deixa a educação muito solta. Não significa que a gente precisa amarrar tudo, mas é importante que o professor se reconheça como um profissional e como profissional ele tem que dominar técnicas. Então, na Uhum. hora que você está falando, na hora que você está explicando alguma coisa, existem técnicas. Na hora que você está andando na sala, está olhando para um aluno, olhando para o outro, você tem técnica para isso. Como é que você vai Uhum. apresentar um determinado conteúdo? E essas técnicas, a gente pode pensar que engessam todo o modelo, mas elas não engessam. Elas, na Uhum. verdade, fazem com que você flua de uma maneira muito natural. Então, Uhum. uma das professoras que eu mais gostava, a Pamela, é uma professora extremamente técnica. A aula dela parece um balé de tão sincronizada. Então, ela sabe Uhum. exatamente como começa, como termina. Ela cria uma estratégia cada semana, por exemplo, para que os grupos se modifiquem. Então, Uhum. a gente tem uma tendência muito grande aqui de fazer o mesmo grupinho e ficar até o final Sim. do ano. Uhum. Lá é muito incentivado que você troque, porque você tem que lidar com quem você gosta e com quem você não gosta. Sim. Você pode Uhum. aprender Afinal, coisas novas. um trabalho, né, de uma perspectiva, inclusive, profissional. Você não está É, ali na faculdade necessariamente só para conviver com seus amigos, né? Você está ali é, convivendo com pessoas que serão seus colegas, né, na profissão, inclusive. sim, e acaba sendo uma coisa meio que natural do mundo real, né? Digamos Sim. assim. No mundo Uhum. real, a gente não vai trabalhar só com quem a gente quer, com quem a gente gosta. A Uhum. gente vai trabalhar com todas as pessoas que tiverem naquela ocasião, naquela situação. Uhum. E às vezes você acaba se surpreendendo com muitas coisas, né? Então, nessa questão de diversidade cultural que eles vivem lá, por exemplo, é muito notório que se você está discutindo com outras pessoas de diferentes culturas, você acaba aprendendo coisas muito distintas. E às Sim. vezes, inclusive, coisas que não são da sua própria cultura. Só um parênteses, por exemplo, eu me lembro de ter trabalhado, quando eu trabalhei na coalizão de psicologia da ONU, na época que eu fazia meu doutorado em Nova York,
ah, a gente tinha, por exemplo, algumas pessoas que eram representantes de países africanos e que achavam que dificuldades de aprendizagem eram maldições, eram Uhum. coisas espirituais, então possessões demoníacas. Então, culturalmente, eles faziam um trabalho grande, um esforço grande para mudar essa visão. Como Sim. a gente já teve no Brasil, a gente ainda tem, na verdade, né? Então, Uhum. por Sim. exemplo, crianças que são canhotas, né, que escrevem com a mão esquerda, que usam predominantemente a mão esquerda, às vezes acabavam apanhando, acabavam tendo a mão Uhum. amarrada para não usar. Uhum. Então, esse tipo de crença, assim, a gente supera quando a gente conhece e se abre para o novo. E eu Uhum. acho Com que certeza. isso é uma marca, assim, que a Harvard coloca nas pessoas, Uhum. sabe? E não é por imposição, mas é pelo jeito, é Pelo pela jeito de cultura. funcionar mesmo, né? É. E, Renan, tem aqui já uma pergunta, uma questão aqui da Tainá, Uhum. sobre quais os maiores desafios que você vivenciou ao estudar na Harvard. Na verdade, ela perguntou quais os maiores desafios de estudar em Harvard, mas aí você fala a partir do seu ponto, né? Bom, eu acho que assim, primeira questão assim, se a gente for pensar de modo geral, tem vários jeitos de entrar, como eu disse para vocês, né? Tem vários jeitos de entrar na Harvard. Tem várias posições. Você pode entrar na graduação, no mestrado, no doutorado, na pós. Você pode trabalhar você pode ingressar. Aqui veio a pergunta agora: quais são os maiores Uhum, desafios de estudar em Harvard? Você pode, então, ser um aluno regular ou não. Eu, por exemplo, fazia as disciplinas, mas como um aluno ouvinte, porque eu era, na verdade, um pós-doutorando. Minha tarefa era trabalhar fazendo a minha pesquisa. Mas os maiores desafios, eu acho que são os desafios, talvez, de você estabelecer uma rotina de estudos bastante apropriada. Talvez aqui no Brasil a gente não ensine muito como estudar. A gente costuma ensinar mais o conteúdo, mas não uhum, efetivamente como estudar. Eu sempre tento mostrar que existem jeitos de você estudar que são mais efetivos, jeitos que te permitem absorver melhor o conteúdo, utilizar isso de uma maneira mais eficiente. Então eu acho que lá eles têm muito disso, né? Eles acabam desenvolvendo isso ao longo da vida. Então, quando chegam na universidade, já é uma coisa meio que incorporada. Para quem está uhum, chegando e não conhece a rotina, isso pode ser bastante difícil de assimilar. Como que você consegue fazer tantas coisas no mesmo tempo? Eles uhum, otimizam muito o tempo. Então, por exemplo, reuniões não acontecem reuniões com mais de 2 horas de duração. uhum, As reuniões têm no máximo 2 horas. Então, tem regras, assim, tem comportamentos. Além disso, eu acho que um dos desafios também talvez seja a questão mais emocional de você lidar com outro país, sabe? Quando uhum, eu brinco assim que quando você, para cada país que eu viajo, eu sempre abro uma janela a mais da minha vida e me dá mais uma preocupação. Então, quando eu morava só no Brasil, a minha preocupação só era o Brasil. Mas quando eu uhum, passei a morar em Nova York, eu tinha os meus amigos, as pessoas que eu gosto em Nova York, e aí eu tinha duas preocupações. uhum, E aí lá na Harvard é a mesma coisa. Então, às vezes você está com a cabeça lá, mas tem um problema acontecendo aqui no Brasil. Tem uma coisa uhum, acontecendo aqui. Tem pessoas que lidam muito bem com isso. Tem pessoas que não lidam tão bem assim. Então, as uhum, questões de controle emocional são importantes. Saudades as sim, pessoas sentem. Tem saudades de uhum, tudo, né? As pessoas ficam com saudade da comida, do cachorro, do uhum, papagaio, sentem saudades de tudo. Então, essas questões são bastante importantes também da gente considerar dentro de um plano de estudos. Mas isso eu não sei se efetivamente só na Harvard, porque eu tenho duas experiências e para mim nas duas é a mesma coisa. uhum, Na Harvard em si, eu não vi grandes dificuldades além do que era já o esperado. Na verdade, eu vi uhum, facilidades. Eu acho que essas sim. técnicas me ajudaram muitíssimo. Uhum. O Até porque você acolhimento estava também. na faculdade não, no Instituto de Educação, né, também, É, que ele isso. promovia, acho que, eu não sei se você sabe se isso é comum a todos os institutos lá ou não, é algo mais Não específico. necessariamente. Isso é outra questão. Por isso que eu também falei que é importante a gente refletir sobre o lugar do qual a gente está falando. Porque Uhum. você disse tudo, eu estava na escola de educação.
a Sim. escola de educação supostamente é o melhor lugar para que você possa ter um acolhimento dos estudantes. Uhum. Isso pode não funcionar. Isso pode não funcionar em vários lugares. Lá, efetivamente, eu acho que funciona. Para mim, eu não tive nenhum tipo de dificuldade acentuada. Eu acho que as pessoas são muito acolhedoras, eu participei muito bem, as atividades foram muito bem feitas, o jeito de Uhum. ensinar, a didática era muito boa, mas pode ser que outros departamentos, outras escolas não fossem tão felizes assim. Aí, Uhum. de fato, a gente precisaria conversar com outras pessoas. Sim. É, nesse sentido, Renan, tem uma outra pergunta aqui que é bem parecida com essa que a Taina fez, do Fabrício. Qual foi o maior desafio até hoje como funcionário de Harvard? Ele está perguntando o maior desafio. O maior desafio foi preencher toda a papelada. Preencher toda a papelada era muito desafiante, porque tem vários termos, tem várias nomenclaturas, e aí você tem que ir em departamento pessoal, você tem que ir em outros departamentos para fazer documentação efetiva, né, dos Estados Unidos, o Uhum, CPF deles, né, que é o Social Security Number. Então, aí você passa por funcionários efetivos do governo para que você consiga fazer. Então, essa parte mais burocrática era a parte mais difícil. Até mesmo uhum, porque a minha outra experiência era uma experiência como um visitante normal, um estudante normal. Então, não tive que uhum. fazer nada disso. Então, para mim, foi uma coisa mais tranquila de lidar. Nessa, não é que foi difícil, não, mas foi desafiador porque eu sempre achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, Aham, porque é muita falta um coisa, né? documento, falta o documento X, falta o documento Y, é, Uhum, vai no setor não sei o que lá. Mas eles acabam sendo bem solícitos com a gente, explicam direitinho. uhum. Porque essa dificuldade que você está comentando, acho que ela é bem comum até no universo da pós-graduação, né? Quando a gente tem essa Uhum. coisa das documentações de modo geral, já tem uma É, exigência muito grande, né? De entrega de currículo, de comprovantes, de publicações e etc. Então, isso já é uma dificuldade que a gente observa aqui. Agora, eu sim. imagino você lá como funcionário, né? Tendo que apresentar toda É, uma documentação num outro contexto, né? acho que nesse sentido também fica importante, fica importante não, também é uma questão de adaptação, entender que o raciocínio é diferente do Brasil, porque no Brasil eu Uhum, já tinha feito um pós-doutorado, mas a relação era muito de aluno, então era uma relação completamente sim. diferente do que era lá. Uhum, Lá, então, por exemplo, eu tinha que fazer o convênio X, que era o convênio que eles solicitavam. Então, era o convênio médico. Aí tinha o convênio de dentista. Então, tinha várias regras que eram colocadas e que eu tinha que seguir. Nós que fazemos pesquisa, geralmente temos que cumprir vários protocolos desse, né? Então, é uhum, exatamente o que você falou. Eu fui bolsista FAPESP durante muito tempo, e a gente tem que fazer relatório, a gente tem que provar os gastos que a gente fez. Então, assim, não é uma coisa tão diferente do que é o habitual de um pesquisador. Mas em outro contexto, assim, estando em sim. outro país, geralmente você tem que se Uhum, adaptar. com outras leis, né? Que a É, gente não conhece, enfim, acho que. leis, imposto de renda, por exemplo, você tem que aprender sobre o imposto de renda do outro país. Você tem que aprender a questão de termos, né? Acho que é muito Uhum, curioso, porque as pessoas também acabam aprendendo inglês, que é aquele inglês típico da escola. Eu vou brincar que é o The Books on the Table, uhum, mas não é só isso, efetivamente. Mas quando você vai para a realidade, você vai escutar lá inglês de tudo quanto é jeito. Você vai escutar super um inglês fluente de um uhum, nativo, e você vai escutar um inglês que é completamente ruim, um inglês uhum, de difícil compreensão, e às vezes você não tem termos para as coisas, né? Então, às vezes você não vai aprender na escola, sei lá, você vai na cultura inglesa, mas eles não vão te ensinar qual é a palavra para você dizer que, sei lá, como, deixa eu pensar aqui numa coisa muito boba, mas eu quero troco para usar na máquina de lavar, sei lá. uhum, Você não vai, quais são os procedimentos da máquina de lavar? A máquina de lavar quebrou. Como é que você fala com alguém? uhum, Então, não é um tipo de terminologia que você vai usar o tempo todo. Você vai ter que se acostumar com uma outra terminologia. Ah, então, essas coisas também são adaptações necessárias. Mesmo na questão do idioma ainda, falando do inglês,
às vezes a gente também tem a ideia de que as pessoas falam inglês fluentemente do mesmo modo. Uhum, Mas é igual uhum, brasileiro. Se você for talvez no Nordeste, se você for de São Paulo e for falar com alguém do Nordeste, de alguma região, talvez você tenha até dificuldade de compreender o tipo de português que uhum, eles usam. As uhum. palavras, o vocabulário é distinto. Sim. O jeito de pronunciar também. O mesmo vale para o sul do país ou vale para Portugal. Uhum, Então, lá também, se você encontra com pessoas que falam um sotaque diferente, eu aprendi muito mais em Nova York, que é um balaio de gato. A gente tem uhum. inglês de tudo quanto é canto. Mas em Cambridge eles têm um sotaque muito mais forte de Boston, né, que é Massachusetts, é diferente. Mas mesmo assim lá você vai ter inglês de tudo quanto é canto. Uhum. É, e aqui também, né, a gente muitas vezes tem a ideia de que só tendo um inglês impecável que você consegue estar lá, né? E na verdade é o que você está falando. Tem pessoas de diferentes países com diferentes sotaques e que o importante é você saber se adaptar e compreender aquilo que o outro está dizendo e o que você também quer dizer, mas nesse processo acho que tem muitas adaptações, né? Não é algo tão redondinho assim quanto as pessoas imaginam. As pessoas são Até, muito acolhedoras. aham. Elas, E acho que até supõem, né, que você é um estrangeiro e, né? sim. E na verdade o que geralmente você escuta é assim, mas eu não falo a sua língua, então você está fazendo um esforço muito grande para Uhum, sim. aprender o inglês. Então muita gente é Uhum, muito compreensível. uhum. Eu acho que tem outras perguntas. Até a Vou fazer primeiro o comentário da Tainá, porque tá no mesmo assunto. Ela perguntou, ela falou que bom que você comentou, porque eu já ia perguntar se você sentiu barreiras por causa da língua, ainda mais com relação a artigos acadêmicos. Eu escrevo artigos acadêmicos em inglês e leio o tempo todo. Na verdade, eu sinto mais dificuldade de ler artigos em português, porque a gente acaba se formando muito com a leitura de Uhum, artigos que são em inglês, porque são os mais avançados, costumam ser uhum, os mais recentes. uhum. Então, às vezes, o que me falta é vocabulário suficiente para o português, porque muitos termos só aprendi no inglês, só foram criados efetivamente no inglês e depois a gente tem que fazer um esforço adicional para traduzir. Então, assim, com relação à escrita, não é um problema de modo algum para mim, mas porque Uhum, eu já estou muito habituado. Agora, a uhum. língua, eu acho que é mais uma dificuldade quando você vai lidar com essas pessoas com idiomas que não falam inglês como a primeira língua Sim. e que daí é Uhum. mais complicado mesmo. Uhum. Acho que nesse sentido vale até um incentivo a todos aqui que têm interesse em carreira acadêmica é se habituar mesmo na leitura em inglês, né? Porque realmente, como você Aham. está falando, é onde tem as melhores produções, né? É a língua que tem as melhores É, produções. Deixa eu ver aqui. efetivamente, mesmo que você não saiba ainda ler com fluência e precisão em inglês, mas tente se forçar a ler a versão em Sim. inglês dos artigos. Uhum. Aliás, até tem um movimento agora no Brasil que é o de publicar o artigo já em versão em brasileiro, né, em versão portuguesa, em versão em inglês. Então, Uhum. mesmo as revistas brasileiras estão publicando em inglês. Você Sim. pode comparar as duas versões e tentar estudar Uhum. sobre isso. Elas estão buscando internacionalização, né? Os programas também estão buscando, enfim. Sim, A Geni Traçati, não sei, é o acho que é arroba Jenny. dela. Jenny, tá. Você sabe se existem pré-requisitos para estudar em Harvard? Existem pré-requisitos, na verdade, para qualquer universidade vai existir Sim. pré-requisitos, né? Na Harvard vai depender exatamente do programa que você quer cursar, vai depender do tipo de formação que você quer fazer. Na que eu fiz exatamente como pós-doc, eu tive alguns requisitos, mas foram requisitos mais de carta de apresentação, análise de currículo, análise de produção científica. Então, foi esse tipo de análise que eu fiz. Eu não fiz um exame de inglês, eu não fiz um exame do tipo uma espécie de vestibular, não fiz isso. Uhum. Mas para o mestrado, para o doutorado, que são títulos, né, que você vai estar envolvido num programa que te dá titulação, aí existem pré-requisitos. Mas Uhum. não tem como generalizar, porque cada programa vai ter um tipo de pré-requisito específico. Em alguns casos, efetivamente, ainda é possível você ter um que pagou e entrou. Uhum. Então, existem.
algumas personalidades famosas que aparecem por aí que falam, eu estudei em Harvard, mas é porque fizeram, na verdade, um curso pago por alguma Sim. instituição que chancela Uhum. com o nome de Harvard. Então, isso também acontece, isso também é uma Uhum. possibilidade. Acho que nesse sentido é importante, enfim, se a pessoa quer ir para Harvard ou para qualquer outro lugar, o primeiro passo é justamente esse, saber quais são os pré-requisitos, mas investigar, né, no próprio local quais são esses requisitos para que não fique uma coisa realmente que pareça impossível, né, de atingir. E na verdade, pré-requisitos são bons, porque podem te dar a Sim, métrica do que você precisa fazer. E exatamente. se lá está dizendo que você precisa tirar um certo nível numa prova de inglês, por exemplo, é só você praticar para aquele nível. Então, Uhum, pré-requisitos são excelentes. A gente até pode fazer como engenharia reversa, né? Você quer entrar num programa de mestrado aqui no Brasil, um doutorado. Você lê o edital, estuda o edital e começa o seu programa de estudos a partir do edital do ano passado, daquilo que eles já fizeram. Isso vai te uhum, ajudando a ganhar mais força para concorrer. Isso é um uhum. bom jeito. Te deixa mais competitivo, né? Sim. A Bruna tem uma pergunta aqui. Deixa eu colocar aqui. Como as pesquisas são feitas lá? Principais diferenças. Bom, as pesquisas também vai variar de acordo com cada lugar, né? Uhum, Mas certamente tem uma ênfase muito maior em pesquisas que são do tipo experimental. Então, as pesquisas que são basicamente aquelas que usam mais dados qualitativos e quantitativos ao mesmo tempo, com controle de variáveis, que são pesquisas mais rigorosas. Existem diferentes mesmo estilos, não dá para eu falar assim de uma única pesquisa, porque, sei lá, se for uma pesquisa, por exemplo, etnográfica é um jeito, se for uma pesquisa neurocientífica vai ser outro, se for uma pesquisa teórica vai ser de uma outra maneira. Do ponto de vista do que eu efetivamente faço e fiz, eu continuei seguindo a mesma metodologia que eu já trabalhava, que é a questão de fazer pesquisa experimental sobre alfabetização, mas com a diferença de pensar mais no impacto social disso. Então, uhum, eu acho que a Harvard tem um interesse muito grande em transformar a realidade, sabe? Isso é uma coisa que eles visam muito. Então, que a sua pesquisa possa de fato influenciar de alguma maneira e que ela possa ter um resultado de transformação real. Então, a uhum, comunicação da pesquisa também é muito efetiva. uhum, Mas é diferente porque as pessoas se guiam de fato por pesquisas. Aqui as pessoas acham que a pesquisa é só o que aparece uma vez ou outra. Então uhum, aparece no Jornal Nacional uma pesquisa X. Não, lá as pessoas procuram as pesquisas como uma uhum, forma de se orientar. uhum, Então, se eu tiver, por exemplo, um problema qualquer, eu estou em dúvidas, sei lá, deixa eu ver, se é bom dar frutas para bebês. Eu posso pesquisar algum tipo de estudo que fale sobre isso. Não uhum. estou dizendo que isso é o que acontece com 99% das pessoas, mas estou dizendo que é mais natural, sabe? Aham. As pessoas se guiarem por esse tipo de É, conhecimento, de informação, e não as fake news como aqui no Brasil. exato. Então, na verdade, aqui a gente tem uma. Eu acho que a qualidade das pesquisas é muito superior, porque eles Uhum, acabam valorizando muito isso. Então, a metodologia é uhum, muito mais complicada, muito mais uhum, detalhada. Aqui, normalmente, a gente tem também isso, mas principalmente na área de educação, fica muito limitado. A gente costuma ver na área de educação pesquisas que são muito mais qualitativas e que ignoram, por exemplo, a estatística. Os uhum, departamentos de educação são departamentos muito fortes em estatística lá fora. A psicologia também. A psicologia é, de fato, uma área que está muito ligada com a estatística, muito. Os uhum. primeiros psicólogos, eles acabavam trabalhando diretamente com estatística. E a Sim. Harvard é um centro que tinha pessoas como Skinner, William James, Uhum, o Jerome Bruner. Se a gente for uhum, pensar na Harvard, a gente está pensando assim, o pai do cognitivismo tá lá, George Miller uhum, e o Brunner, os pais. uhum, O pai do behaviorismo radical é o Skinner, estava lá. uhum, O Mustenberg, Hugo Mustenberg, que foi um dos pioneiros da psicologia aplicada na área clínica de trabalho, estava lá. William James, pai do funcionalismo, estava lá. Então, assim, uhum, essas pessoas todas estavam trabalhando. E Steven Pinker, tá lá, é o aham, sim. psicólogo mais
famoso atualmente, né? Uhum. O Steve Pinker é o considerado o psicólogo número um. Encontrei com ele lá e ele é meio louquinho, mas tudo bem. Pelas fotos já transparece um pouco. Faz Tem, parte, todo gênio, todo gênio tem um pouco de louco. tem uma outra pergunta aqui da Bruna. Conselhos ou dicas para quem almeja estudar fora? Comece cedo, muito cedo. Quanto mais. Agora. Agora. É muito importante estudar as questões de língua, tentar pensar em um lugar que você vai. Eu, por exemplo, quando comecei a pensar em estudar fora, eu, na verdade, queria ir para a França. Eu não queria ir para os Estados Unidos no meu primeiro. No primeiro momento. Eu achava que era muito importante ir para a França. Mas as características da pesquisa na França são muito diferentes das características da pesquisa nos Estados Unidos. Então, naquele momento, eu optei por ir para os Estados Unidos porque ia dar um outro tipo de formação. E eu não me arrependo em nenhum momento. Não que a França seja ruim, eu ainda vou para lá em algum momento. Mas o que eu quero dizer é que assim, eu fui estudar francês primeiro para me adaptar com a cultura francesa e depois é que eu fui de fato enfatizar a língua inglesa. Eu acho que para quem quer estudar fora é legal começar a pensar em qual é o país que vocês querem ir, qual é o tipo de instituição e tentar se preparar para a cultura, se preparar com o idioma. E de qualquer jeito é importante ler inglês. O Uhum. inglês não vai te abandonar de jeito nenhum, porque em qualquer país que você tiver, sempre tem alguém que fala inglês. O mesmo está valendo quase para o espanhol. Há quem diga que o espanhol também vai ficar uma língua muito importante nesse sentido, porque lá nos Estados Unidos mesmo sempre tem alguém que fala espanhol. Uhum. Mas o espanhol não serve para literatura científica. Então, ainda a gente está escrevendo toda a literatura científica em inglês, o que a gente já fez antes com o francês. Anteriormente era o francês a língua da ciência, agora é o inglês. Então, assim, escolhe o lugar que você quer ir, começa a se preparar estudando o idioma e tente estudar bastante aquele tema que você gosta, sabe? Na graduação, às vezes é muito difícil, porque você tem 30 matérias diferentes ao longo do curso, sei lá, às vezes tem muito mais que isso. Mas você tem um monte de matérias e você não gosta de todas. Na pós-graduação, você começa a funilar isso. Você ainda não vai gostar de todas, Uhum. mas você vai gostar pelo menos da maior parte delas, porque está dentro do mesmo campo teórico, do mesmo campo epistemológico. Então, quanto mais você for estudando aquilo que você gosta, melhor vai ser. Uhum. Sem dúvidas, e tem muita coisa que a gente só encontra, né, na língua inglesa, né? Tô pensando aqui, inclusive, na minha pesquisa de doutorado. Eu faço aqui no Brasil, mas eu fui para a literatura brasileira, não tinha nada, né? Tem um Uhum. artigo aqui, outro ali, bem muito muito raro, né, encontrar sobre essa temática. Enquanto lá fora, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, esse tema tem sido pesquisado. Então, as pesquisas estão em inglês, mesmo sendo publicadas em outros países, as pessoas têm feito isso. E tem alguns pesquisadores aqui do Brasil também que trabalham nessa área e que publicam em inglês. Então, acho que Uhum. inevitavelmente a gente se depara com o inglês, né? Você tem toda a razão, porque inevitavelmente a gente acaba. Se você quer se comunicar com pessoas, com pesquisadores, você tem que se comunicar em inglês. Uhum, Então, independentemente de você estar fazendo a pesquisa aqui sobre crianças brasileiras, por exemplo, eu acabei de submeter um artigo sobre o meu pós-doc, esse que eu fiz na USP, com crianças brasileiras. E o artigo está em inglês, falando sobre as crianças brasileiras. uhum. Porque efetivamente quem vai ler isso vai entender inglês. Sim, e você A torna gente mais acessível até, né? Sim, Assim, não aqui no Brasil, infelizmente não, porque muita gente não tem ainda acesso à língua inglesa, mas você torna acessível a quem precisa ler esses artigos, né? E consumir essas pesquisas para desenvolver o próprio conhecimento nessa área. sim. No caso, quando a gente, o que a gente costuma fazer enquanto pesquisador é publicar artigos em inglês e livros, capítulos de livros em português. E aí, Uhum, geralmente, você encontra mais o livro como uma referência mais simplificada, não tão atualizada, e aí é o que a gente acaba recomendando nos cursos. No uhum, caso, para quem quer ser pesquisador, é importante começar desde já a ler artigo científico. E artigo uhum. científico a gente encontra em periódicos científicos.
Então é importante a gente olhar para isso com mais atenção. Uhum, Quando a gente criou inicialmente o Psicologia Explica, a ideia foi justamente essa. Há muita informação desorganizada na internet. Agora, ainda sim. mais do que naquela época. Naquela Uhum, época, eu tinha começado o meu mestrado. Eu estava fazendo o mestrado e me deparando com um monte de informação equivocada nos sites que tinham pela internet. uhum, Então, a ideia do Psicologia Explica era trazer uma informação de qualidade. Alguma coisa que fosse pautado por ciência de verdade. uhum. E isso é cada vez mais necessário. Agora há uma proliferação de sites com fontes que não são confiáveis. Infelizmente. A Silvia está perguntando, professor, para ensinar o estudante a estudar, como você citou inicialmente, seria possível nos anos iniciais? Eu suponho que nos anos iniciais do fundamental, né, Silvia? Certamente. Na verdade, a gente pode usar isso desde a educação infantil, da mais tenra idade. Eu sempre adoto uma postura de psicólogo cognitivo, então o meu referencial educacional é a psicologia cognitiva, e o que a gente tem que fazer enquanto psicólogo cognitivo é desenvolver metacognição. É claro que eu não vou conseguir fazer efetivamente isso com uma criança super pequena, mas a gente vai conseguir usar essa metodologia para ir desenvolvendo esse tipo de raciocínio, esse tipo de pensamento, essa forma diferente de agir. É o que nós chamamos de aprender a aprender. Então, ensinando para a criança sobre as rotinas, ensinando para a criança sobre as regras, fazendo os combinados. Então, a gente começa a aula fazendo combinados. Esses combinados eles podem ser escritos e afixados numa parede, por exemplo, da sala. Se a criança não sabe ler ainda, a gente pode fazer por desenho, por foto. O importante é deixar explícito tudo aquilo que você vai fazer. Da mesma forma como eu faço com os meus alunos no ensino superior. Tem meus alunos aqui também que podem falar. Mas a gente sempre fala, se eu vou fazer a ou B, eu estou explicando por quê. Se a gente decidiu fazer a prova dessa forma, com 10 questões, por que é com 10 questões e não é com 20? Então, sempre é uma regra. E a gente sempre deixa isso explicitado. Para que a pessoa possa, de fato, pensar sobre o porquê que ela está aprendendo daquela forma. Ela tem a escolha de aprender ou não. Então, eu gosto muito desse tipo de raciocínio. Se eu estou dentro de uma faculdade e os alunos estão pagando para ter aula comigo, eles não estão ali porque eles simplesmente passaram na frente, viram que eu estava lá e gostaram. Não, eles estão Uhum, pagando para ter aquela aula. Então, eles precisam dessa transparência, dessa honestidade para continuar. Se o aluno resolve sentar na sala e abaixar a cabeça e ficar dormindo, ele tem uma razão para isso, mas a escolha é dele. Talvez o que ele esteja fazendo seja porque ele não tem condições. Ele trabalhou até, sei lá, 7 horas da manhã e chegou na minha aula às 8 da manhã. uhum, E aí ele não conseguiu dormir. Eu sinto muito, mas ele precisa saber que isso pode afetar a aprendizagem dele. Então, meu uhum. papel não é o de crucificá-lo. Meu papel é de falar, olha, Sim. isso aqui não é apropriado porque você vai ter esse problema. Mas se você quer ficar assim, fica à vontade. Não sou eu que vou te mudar. Uhum, Então, é isso que eu sempre faço. Eu sempre deixo muito claro todas as atitudes que eu uhum, estou tomando, todos os hábitos. E aí a gente pode e deve fazer isso desde a educação infantil. Sem uhum. dúvidas, sem dúvidas. Nesse sentido, Renan, tem uma pergunta aqui da Tainá sobre. Tem a ver com isso que você está falando, né, da transparência. Você sente que os americanos são mais assertivos na comunicação, especialmente no meio acadêmico? Então, eu acho que, na verdade, isso é muito curioso. Eu tenho uma espécie de pesquisa, digamos, entre aspas, porque é só uma ideia, que é o seguinte: quando eu andava no metrô lá de Cambridge, era muito interessante. O metrô que passava de Boston para Cambridge, você vê que eu observava que eles tinham 4 instruções. Era a mesma instrução, era, acho que, por favor, não encoste nos vidros, não encoste nas portas, era alguma coisa assim. Mas estava em 4 idiomas. Estava em inglês, estava em chinês, talvez, em espanhol e tinha uma outra língua, não me lembro se era francês. Mas era curioso ver a quantidade de palavras que era usada para cada língua, para explicar a Uhum, mesma coisa. E quando você traduz para o português, você nota que em português a gente usa muito mais palavras para dizer uma coisa tão simples. A gente uhum, coloca um monte de, mas por favor, não encoste na. E a gente vai colocando uhum, mais palavras do que necessariamente seria uh, importante colocar ali. uhum, Então, isso é uma questão assim de cultura, não só de língua.
É claro que algumas vezes a gente precisa de fato de mais palavras para dizer a mesma coisa. Eu preciso de mais palavras. Deixa eu pensar aqui se eu consigo alguma frase. Bom, eu vou pensar. Sei lá, por favor já é uma questão, vai. Por favor, Uhum. tem duas palavras, em inglês é please, é uma palavra só. Uhum. Então, em alguns momentos você efetivamente vai ter mais palavras. Mas, de modo geral, a gente enrola muito. É uma Uhum. coisa meio que cultural. A gente poderia falar de um jeito direto, mas a gente vai colocando com um jeitinho. Uhum. Para não Isso parecer grosseiro, para não é, parecer mal educado, e aí acaba floreando muito e é. impedindo a comunicação mais efetiva, né? Talvez isso até impeça de fato algumas coisas, no sentido de que Uhum. você queria uma coisa e você diz outra, e aí a pessoa Sim. não te entende plenamente. Então a Uhum. assertividade talvez seja um problema. Mas existem várias pesquisas falando sobre essa questão mesmo cultural. Não só da assertividade, mas também, por exemplo, do sarcasmo. Brasileiros, por exemplo, têm uma dificuldade grande em entender sarcasmo. Uhum. Isso é cultural, então a gente acaba tendo mais dificuldade quando alguém faz um tipo de humor mais ácido, o que é uma coisa super natural para eles, por exemplo. Uhum. Tem uma pergunta aqui, e eu acho que já vai ser a última, porque o nosso tempo está acabando. Nossa, passou rápido. Muito. A Bruna perguntou: se pudesse, quais costumes ou hábitos você traria de lá, pessoalmente e como exemplos para universidades também? Uau, essa pergunta é bem difícil. Eu acho que o hábito de valorizar a educação é muito importante, muito. Eu Uhum. tenho lutado muito. Bom, minha área é alfabetização, é a área de aprendizagem. Então, eu tenho lutado muito pela valorização da educação, valorização dos hábitos de leitura. Então, aqui no Brasil ainda é muito tabu, às vezes, você falar, por exemplo, que vai dar um presente para uma criança, de presente para uma criança, um livro. Lá Uhum. é uma coisa muito, muito natural. E isso então começa desde muito cedo. Você lê para uma criança, você adquirir o hábito de leitura. As pessoas param em diferentes lugares e estão com o livro na mão e estão lendo. E isso faz muita diferença no modo como a gente vai entender o mundo. É claro que eu sempre gosto de entender que as coisas se transformam. Então, assim, não é o livro, ele não deve ser entendido como para sempre vai ser o livro de papel do jeito como a gente conhece hoje. Pode ser que isso se transforme no mundo, porque o livro não é natural, o livro é uma invenção cultural. Durante muito Uhum. tempo, obviamente, que não existia livro. Ele foi inventado por pessoas e, como foi inventado, pode ser inutilizado num determinado momento. Agora, Uhum. por exemplo, a gente pode ter o Kindle, pode ter livros digitais, audiobook, mas Uhum. o importante é a transmissão desse conhecimento e o como isso ajuda na formação do pensamento. Então, eu acho que a valorização dos estudos, a valorização da pesquisa, ah, acho que a parte de didática também é muito interessante. Mas eu não gosto muito de que a gente pense que lá é tipo o paraíso e aqui a gente não tem nada. Sim, sim. Eu acho que esse é um pensamento muito típico que a gente acaba tendo, que é algumas Síndrome de pessoas vira-lata, né? o que eu ia falar, algumas Complexo de pessoas vira-lata. complexo de vira-lata, algumas pessoas dizem, né? É, eu não sei se essa palavra é muito legal, mas de qualquer modo, é importante que a gente reconheça que nós temos também várias qualidades. Essa abertura para o novo, essa disponibilidade em acolher as pessoas também é uma coisa que a gente tem que é muito legal. E aí, quando se faz essas trocas, a gente aprende e enriquece muitíssimo. Eu diria que, assim, se vocês puderem um dia fazer um tipo de intercâmbio, seja lá onde for, vocês certamente vão se beneficiar. E eu acho que também é importante deixar claro que, assim, estar na Harvard ou estar em qualquer outra universidade não faz ninguém melhor do que ninguém. Então, isso é Uhum. muito importante que vocês tenham em mente, porque às vezes as nossas crenças limitam a gente de poder atingir alguma coisa. Então, nunca que eu vou conseguir chegar na Harvard. Não é, por que não? Está Uhum. lá, está aberto. Enquanto existir, há uma possibilidade. Você pode entrar por diferentes caminhos. Pode ser que Uhum. não seja o que você queira fazer da sua vida. Também é importante que as pessoas tenham em mente que não necessariamente isso te faz melhor do que enquanto pessoa. Pode ser que Uhum. você vá para lá e não goste, a sua experiência Sim. seja outra. A gente pode ser muito bom como padeiro, a gente pode ser muito bom como cantor, como músico, como artista, Uhum. como professor, como pesquisador. Então, cada um com o seu quadrado, cada um faz o que for Uhum. melhor. Ninguém depende disso para ser melhor do que ninguém. Uhum. Eu acho que a Harvard ou qualquer outra universidade
sempre me potencializou e sempre me mostrou isso, de que na verdade eles estão ali, aquela instituição existe para te ajudar a crescer enquanto você deseja aquilo, Uhum, né? Então é crescer enquanto Renan, crescer enquanto Tainá, enquanto Bruna, enquanto Nadine, crescer enquanto vocês são vocês. Não te uhum, transformar a ponto de você ser outro qualquer. Né? uhum. Não é uma, sei lá, uma máquina que tritura sonhos e faz todo mundo ficar igualzinho no pacote. Formata todo mundo, né? É, Ou que te transforma em alguém com superpoderes, né? Ou como você falou, em gênio ou algo do é, tipo. Não, é um local, né? Pelo que você trouxe aqui pra gente hoje, é um local como qualquer outro local, com suas qualidades, seus defeitos, mas que tem sim um potencial, né, de reunir grandes teóricos, pensadores, profissionais em sim, diferentes áreas. E isso, claro, potencializa também a sua possibilidade de crescimento, de claro. aprendizagem, né? E eu acho que torna-se um lugar muito propício e muito desejado para muitas pessoas, mas que não necessariamente é lugar para específico para gênios ou coisas do tipo, E o né? É zelo, algo. né? Você vai aprendendo também essa cultura e você valoriza isso também, né? Porque você Uhum, valoriza a história que o lugar tem. sim. Então, aquele lugar, você tem que ter um certo respeito pelas pessoas que estão ali. Né? Eu Uhum, estudei com o Howard Gardner. O Howard Gardner foi meu professor na última turma que ele deu aula. Então, tipo, é uma pessoa extremamente importante da psicologia, uma pessoa uhum, muito conhecida na educação. É óbvio que aquela pessoa pode te ensinar muito. Mas uhum, eu notava que era uma pessoa que estava tomando Coca-Cola do meu lado. Então, uhum. é assim, é uma pessoa muito importante, mas que é uma pessoa também. Ela não Sim. é alguém inatingível. Então, é uma pessoa que Uhum. está lá para aprender com seus erros e seus acertos também. Uhum. Deixa eu É, só ver aqui, tem uma. Apareceu alguma pergunta aqui? Ai, ele pediu, o Fabrício pediu para você falar rapidamente sobre a sua bolsa, se não falou. assim, a bolsa, existem vários tipos de bolsas diferentes, existem bolsas de estudos e bolsas de pesquisa. Então, vocês efetivamente vão ter que procurar qual é a bolsa que melhor lhes serve. Se eu fosse graduando, eu adoraria essa dica, porque na minha época eu não sabia que existiam bolsas para mandar para fora alunos, até mesmo na graduação. Então, tem como fazer mestrado fora, tem como fazer doutorado fora, e com bolsas que não são brasileiras. Eu achava que só tinha bolsas brasileiras para mandar para fora. Tem bolsas que são de instituições como a Fundação Lehman, por exemplo. Tem outros institutos, Fundação Carolina, que manda para a Espanha. Então é importante vocês procurarem diferentes tipos de recursos para mandar para fora. No meu caso específico, a minha bolsa era uma bolsa de pesquisa, então ela tem recursos para que eu possa conduzir a minha pesquisa durante um tempo, que são dois Uhum, anos. Agora, uma bolsa de estudo, ela pode inclusive te dar questões mais pontuais, como auxílio moradia, questões mais de transferência, a passagem aérea. Nesse sentido, você tem que ver qual é o melhor recurso que vai te servir. Uh, eu acho que no meu caso me serviu muito bem porque era mais focado na pesquisa. Então é no uhum, estudo que eu estou desenvolvendo. Mas para quem vai ficar 4 anos, por exemplo, fazendo uma faculdade, é importante ter um recurso extra. E aí também uhum. tem que Sem dúvida, acho que considerar a questão da bolsa todo mundo pergunta, né? é, e também é importante que assim às vezes a gente acha que só ricos que vão porque não vai ter Uhum, bolsa e você vai ter que pagar e é extremamente caro, é mesmo. Mas a Harvard tem vários recursos para bolsas que são muito específicas. Então às vezes foi um aluno que era brasileiro e ele era muito pobre e portanto ele destinou uma verba para financiar um aluno com as mesmas características dele, que era pobre de uma região específica, sei lá, era de uma cidade no norte do Piauí. E aí a uhum, bolsa só serve para essa pessoa. Então, às vezes, abre um uhum. edital só para essa pessoa. Sim. E às vezes você é essa pessoa. Então, Uhum. não deixe de procurar. Olha, nosso tempo aqui está se esgotando, já abriu a contagem regressiva, 1 minuto restante, então eu queria agradecer a participação de todos vocês, foi uma delícia a gente ter esse papo. Agradeço aí ao Renan por toda essa disponibilidade em compartilhar essa experiência tão rica com a gente. E marquemos as próximas também, né? As próximas lives para a gente Sim, poder conversar mais sobre esses assuntos que eu vejo que são muito pouco discutidos. Teve até pedido aqui da Bruna para a gente falar mais sobre
a questão da leitura, fazer posts sobre isso. E acho que foi muito importante a gente poder desmistificar essa questão de estudar em Harvard ou de fazer Sim, uma, né, um trabalho ou uma pesquisa fora do país. Obrigada. sim. Obrigado a todos. Pode falar mais alguma coisa, você tem 14 Ah, ainda tem segundos. tempo. Ah, tá. Obrigado a todos, uma boa noite. A gente vai se falando. Espero que no futuro a gente possa conversar mais sobre isso e outros assuntos. Uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.